Com a paz do Senhor, os irmãos podem tomar assento. E eu quero externar a minha alegria de poder estar mais uma vez aqui na igreja que também é a minha casa espiritual, aonde eu tive o privilégio de ter profundas experiências com Deus, aprendendo, onde eu posso afirmar que foi a minha forma ministerial, aprendendo juntamente com o nosso pastor Arnóbio. Então sou muito grato a Deus pela vida dele, da irmã Selma, irmão Josa, toda a equipe que está na coordenação do coral Lírio dos Vales, parabenizando-os pelos seus 61 anos de existência, de vitórias. São várias gerações já, considerando o tempo, que passaram por esse coral e hoje está ainda dando fruto para a glória de Deus. Então fico feliz, meus irmãos, de estar com vocês. Ontem revi vários dos obreiros quando eu vim dar aula aqui no CPO. Tivemos ontem aqui no Polo de Rio Largo a matéria que eu ministro, que é a psicologia do obreiro. E hoje pela manhã a gente foi celebrar um casamento e os meninos estavam lá comigo, aí disseram: Painho, o senhor está indo lá para Rio Largo? Eu disse: vou. Eu disse: eu quero ir lá, que eu quero dar um abraço no pastor Arnóbio. Eu disse: então bora. A gente está cooperando em Maceió, na congregação do Bosque das Acácias, ali no bairro de Cruz das Almas. E hoje eu vim, trouxe a tropa toda aí, veio, glória a Deus, para se alegrar com os irmãos. Então, que Deus abençoe a todos. E quero convidá-los, meus irmãos, para abrirem, por gentileza, as Bíblias de vocês na carta de Paulo aos Efésios. A carta de Paulo aos Efésios. Glória a Deus. Quero fazer menção do capítulo de número 3. Os versículos de número, para que possamos otimizar o tempo, eu vou ler apenas o versículo de número 19. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Glória a Deus. O tema que foi escolhido para esta festividade fala sobre o amor de Deus. E eu estava orando acerca disso e quero convidar a igreja do Senhor para que a gente faça uma reflexão. O apóstolo Paulo, ele trata de uma forma extremamente profunda este assunto. Inclusive, no capítulo de número 3, nos versículos anteriores ao que lemos, ele apresenta o mistério de Cristo, que durante todos os séculos, todas as eras anteriores, esteve oculto, mas que naqueles dias havia sido revelado à humanidade por graça e misericórdia de Deus. E eu comecei a pensar a respeito disso, voltando um pouco na cronologia bíblica, voltando um pouco no tempo,
para o princípio de todas as coisas. Se nós formos analisar, meus irmãos, desde o início, lá no Éden, na primeira dispensação, ainda no período da inocência, quando o casal teve o privilégio de habitar em um lar perfeito, em um paraíso literal, em todos os sentidos, onde a natureza lhe era propícia, lhe era favorável, as condições climáticas, ambientais, de todas as maneiras, tudo era favorável ao casal, para que eles desfrutassem de uma vida próspera, de uma vida plena, de uma vida feliz, naquele lar que eles receberam de Deus como um presente, que não apenas um lar qualquer, mas um paraíso. E nós sabemos que, infelizmente, por conta de uma atitude a qual eles não tinham noção, eles não tinham a mínima compreensão da grandeza da atitude que eles estavam tomando ao rebeliar-se contra Deus, ao se afastarem do Senhor. Por certo, eles não mensuraram como aquela escolha de agir em rebeldia contra Deus, de tentar administrar sua vida deixando o Senhor de lado, de como isso seria extremamente prejudicial, não apenas para eles, mas para outros bilhões de seres humanos que seriam seus descendentes na história da humanidade. E nós vemos que, numa consequência direta da atitude do casal, o pecado passou para toda a raça humana, e logo de imediato isso gerou uma desfragmentação, um processo de desconstrução da família de Adão. E nós vemos que na sua linhagem direta, seu filho inveja seu irmão, atenta contra a vida dele, e uma tragédia familiar se deu ali, no momento em que Caim atenta contra a vida de Abel, por um motivo fútil, um motivo tolo, que não era justificado, sob nenhuma hipótese. E nós vemos que mesmo em meio àquela situação de crise que se deu no lar de Adão, quando ele teve a infelicidade de ver um dos seus filhos tirando a vida do seu irmão de sangue, a misericórdia de Deus permaneceu estendida sobre ele. E Deus demonstra o seu cuidado, Deus demonstra o seu amor, lá no Gênesis, lá no princípio de todas as coisas, quando, para a glória do seu divino nome, nós vemos que ele permite que a vida do casal prossiga, e deu a eles a oportunidade de gerarem um novo filho, a quem eles deram o nome de Sete. E é interessante que eles deram um nome ao seu filho de Sete, que significa na língua hebraica compensação. E no momento em que eles tiveram aquele garoto, eles entenderam que eles poderiam agora continuar vendo a bênção de Deus na sua linhagem, já que Caim estava debaixo de maldição e errante, saiu para construir sua própria família, distante do seu pai e da sua mãe. E que Deus demonstrou a sua misericórdia de uma forma que é difícil de colocar em palavras, quando aquele menino veio. E nós vemos, meus irmãos, que houve ali, de fato, uma oxigenação, né? Ganhou novos ares a família de Adão. E a Bíblia diz que o tempo passou,
E Sete agora, perpetuando a sua espécie, garantindo uma descendência para o seu pai, ele também gera um filho. E este filho recebe o nome de Enos. E diz o texto bíblico no capítulo 4 do Gênesis, o versículo 25 e 26, que no momento em que ele, Sete, gerou outro filho, versículo 26 diz: o nome do garoto era Enos, e a partir de Enos, inaugurou-se uma nova era, não só na família de Adão, mas para toda a humanidade. Porque o texto bíblico coloca isso de forma muito clara no versículo 26, que quando Enos nasceu, o texto bíblico diz: então se começou a invocar o nome do Senhor. E Deus, ele interviu na história familiar de Adão, demonstrando a sua misericórdia, o seu amor para com ele, garantindo agora um filho e um neto, que estaria dando sequência ao plano da salvação que Deus, desde antes da fundação do mundo, já tinha pré-estabelecido para a humanidade. E aconteceu, meus irmãos, que para a glória de Deus, eles começaram a invocar a Deus. E é interessante que no texto bíblico, a palavra invocar na língua hebraica, aqui no capítulo 4 e o versículo 26 de Gênesis, é a palavra Kuram, que significa prestar culto, chamar, invocar em alta voz, significa gritar. Ele estava ali naquele momento, a partir de Enos, aquele culto que no capítulo 4 do Gênesis, os versículos 3 e 4, nós vemos Abel e Caim oferecendo um culto a Deus no silêncio. Eles apenas ofereceram cada um a sua oferta, e Deus recebeu aquela oferta deles e depois deu uma devolutiva. Deus deu um parecer que havia se agradado ou não. No caso, agradado-se da oferta de Abel e rejeitado a oferta de Caim. Mas agora nós vemos, pela primeira vez na história, não só da família de Adão, mas da humanidade, o culto sendo institucionalizado, aquele momento de adoração a Deus sendo agora, meus irmãos, normatizado. Foram criadas regras para se adorar, para se oferecer um culto a Deus em família. E ele inovou, ele foi um instrumento de Deus, ele se destacou. Enos foi o canal, o instrumento, para que a partir dali para frente, se estabelecesse um culto, aonde se adorasse a Deus, inclusive em alta voz, diferente da experiência que Abel e Caim tiveram anteriormente. E nós podemos ver, meus irmãos, na sequência da história bíblica, que os filhos de Caim, eles foram habilidosos em muitas coisas, no que diz respeito às coisas naturais. A Bíblia diz no capítulo 4, versículo 20, que Jabal foi o primeiro a morar em tendas, vivendo como nômade, como viajante e criando rebanhos de gado. A Bíblia diz no versículo 21 do capítulo 4 do Gênesis que Jubal foi o filho de Caim, que foi o primeiro a desenvolver instrumentos musicais de corda. Ele criou a harpa e instrumentos de sopro, a flauta. E é interessante, e o outro filho dele desenvolveu os instrumentos de cobre. Agora veja bem, enquanto os filhos de Caim, eles foram habilidosos e se destacaram
neste capítulo do Gênesis, nas coisas humanas, nas coisas naturais, Enos se destacou nas coisas espirituais. E como hoje, meus irmãos, me permita usar esse gancho, assim como hoje, muitos descrentes que são dados às várias áreas das ciências humanas, com as suas descobertas, eles inventam tecnologias, muitas coisas que nós utilizamos no serviço do reino e para a glória de Deus. Eu imagino que Enos e agora os seus descendentes se apropriaram daquelas invenções dos filhos de Caim para ver o que nós vemos hoje no culto a Deus que nós ofertamos. Nós usamos instrumentos musicais para a glória e a honra do nome do Senhor. E nós vemos que a história bíblica, ela foi seguindo o seu curso. O amor de Deus, ele foi sendo expresso, estando ali em operação plena na humanidade. E para a glória de Deus, o período da consciência, que já foi o período de Enos, ele já começou sendo marcado por um culto que já era ali pré-estabelecido, familiar, um culto que era ofertado entre os parentes daquela casa. Passando-se o tempo bíblico, cerca de 1650 anos aproximadamente de Adão. Lá na frente, na época do governo humano, Deus levanta Noé, e para a glória do seu nome, diante da perversão da humanidade, diante do crescimento assustador do pecado, Deus decide novamente demonstrar o seu amor. E diga-se de passagem, o amor de Deus, diferente do que nós vemos muitas pessoas hoje deturpando o texto sagrado, ele é misericordioso, mas também ele é justo. Deus, ele ama o pecador, mas ele aborrece o pecado. Ele não se agrada daquilo que ofende a sua santidade. E nos dias de Noé, Deus quis novamente exercer uma intervenção na humanidade, escolhendo Noé e a sua descendência, dando ao povo uma oportunidade. Durante 120 anos, o velho Noé, o ancião Noé, pregou às multidões dizendo: o dilúvio vem, arrependei-vos, Deus ama todos vocês e quer dar uma oportunidade de livramento, mas só receberá o livramento aqueles que se dispuserem a entrar na arca. E diz a narrativa bíblica que o povo despreza aquele ancião, trataram ele como louco, fizeram pouco caso da mensagem que ele proclamava. E bem verdade, meus irmãos, que a história bíblica nos mostra que por conta da dureza de coração, da incredulidade deles, apenas Noé e a sua família abraçaram o convite divino para entrarem dentro daquela arca, recebendo o livramento. E me permita fazer já uma aplicação disso. Nós estamos aqui hoje, a Igreja Assembleia de Deus em Rio Largo, no dia 26 de maio de 2024, neste dia memorável, quando 61 anos deste coral está sendo celebrado para a glória de Deus. Esta igreja está dizendo: a misericórdia de Deus ainda está em operação no mundo. Deus ainda continua dando oportunidade a todos. Deus, ele ama o pecador, mas ele não compactua com o pecado. E assim como ele deu uma oportunidade de fugirem, de se salvarem, de escaparem da ira de Deus que veio pelo dilúvio, hoje a igreja está anunciando que Jesus voltará. E todo aquele que crê nesta palavra e abraçar o amor de Deus, receberá o privilégio de se ver livre da ira de Deus que virá sobre esta humanidade. E segue-se
o fluxo da história bíblica e nós vemos passando-se o período do governo humano, os dias que Deus constitui Noé, a humanidade volta a se multiplicar. E com o crescimento da humanidade, Deus entendeu que chegou o momento dele separar para si um povo, dele escolher dentre todas as nações, dentre todos os povos que existiam no mundo, uma nação, começando por um homem que estava em terra, lá com seus pais, onde o culto a vários deuses era praticado, e Deus escolhe aquele homem, a Abrão, para a partir dele, estabelecer um povo, e para a glória do seu nome, quando esse povo já estava constituído, e a maneira que Deus escolhe para demonstrar o seu amor com Abraão, desde o dia em que Abraão estava lá, na presença de Deus em oração, e a Bíblia diz que Deus dá a ele uma visão sobrenatural, e Deus diz a Abraão: Abraão, sai da tua tenda, e olha para as estrelas dos céus. E a Bíblia diz que ele sai e começa a contemplar a vastidão dos céus, que não tinha poluição que tem hoje, né? A iluminação impede muito a gente ver aqui na cidade. Quem vai para o interior vê melhor. Mas a gente vê, eu imagino Abraão olhando e Deus dizendo a ele: assim como você vê essa multidão de estrelas que você não pode contar, assim também será a tua descendência. Eu te escolhi para de você fazer um povo, e como confirmação desta palavra, os teus descendentes serão levados como cativos, e depois de 400 anos eu os visitarei. E agora, no fluxo da história que se segue, porque o Deus desta igreja, ele detém o controle da história da humanidade em suas mãos. O nosso Deus não está alheio, ele não é um espectador ausente, ele não está vendo desenrolados acontecimentos no mundo como alguém que está apenas contemplando sem fazer nada. Não, Senhor. O Deus das Escrituras, ele tem como atributo divino a imanência. O Deus da Bíblia é o Deus que não apenas criou todas as coisas, mas ele se mantém ativo e operante junto à sua criação. E a revelação bíblica é que o Deus que essa igreja serve, ele fala com o seu povo, ele responde oração, ele dá livramento, ele opera maravilhas, ele abre portas que estão fechadas, ele demonstra o seu amor, salvando, curando, libertando, batizando no Espírito Santo e operando maravilhas para a glória e o louvor do seu nome. E seguindo-se o fluxo da história bíblica, nós vemos o que aconteceu, meus irmãos, quando Israel é levado cativo para o Egito. Passou-se os 400 anos, agora vem a dispensação da lei, e Deus ergue um homem, Moisés, para a partir dele demonstrar o seu amor com a nação de Israel. Um povo que era um povo, mas não era nação ainda. Israel só se constituiu como nação depois que Deus, com mão forte, arranca eles do Egito e dá a eles a experiência de chegar no Monte Sinai. Aquele monte que para Israel representou o cumprimento da promessa, porque Deus quis mostrar o seu amor com eles ali, naquela terra inóspita, naquela terra árida, desértica, naquela terra que não era favorável para que eles sobrevivessem ou até mesmo vivessem. Mas Deus, naquela terra difícil, demonstrou o seu amor enviando eles para lá no deserto, cuidar de mais
vivemos neste mundo, que é um mundo, meus irmãos, que é hostil para o Evangelho. É um mundo onde cada dia é mais difícil ser crente em Jesus sem se corromper, sem se vender, sem se deixar de qualquer forma ser dominado por essas ideologias, por esses pensamentos anticristãos que dominam a sociedade sem Deus lá fora. E é exatamente, igreja, na aridez deste mundo que está em trevas, que está sob o poder do maligno, que Deus tem levantado como prova do seu amor um grupo de salvos que foram lavados e remidos pelo sangue de Jesus, independente da classe social, independente do nível intelectual, independente da vida pregressa, o que a pessoa fez no passado, Deus tem nos dado uma prova do seu grande amor, e essa igreja é testemunha viva disso. O fato de nós estarmos aqui reunidos, e se fosse hoje, meu pastor, abrir para se ouvir os testemunhos, quantas pessoas aqui, meus irmãos, que vieram das drogas, do crime, que tinham uma vida familiar totalmente desestruturada, que padeciam de enfermidades graves, pessoas que tinham um vazio existencial em si, que não entendia o porquê continuar vivo, e até mesmo desejava a morte, e alguns que até tentaram contra a própria vida. E hoje, por misericórdia de Deus, não desfrutam mais desse vazio existencial. Sabe por quê? Porque o amor de Deus, ele preencheu intimamente o coração de cada vida que já foi salva por Cristo. Porque justamente este grande amor, que não faz acepção entre as pessoas, ele dá sentido à existência humana. Na vida pregressa, quando a pessoa ainda não tinha conhecido a Cristo, como bem escolheu o texto base do tema desta festividade, que Deus demonstrou o seu amor para conosco, sendo nós ainda pecadores, nós não merecendo a misericórdia dele, o seu favor, o seu cuidado, mas Deus, ele usou de misericórdia e disse: lá em Rio Largo tem uma vida que precisa de mim, que precisa da minha intervenção, que precisa de uma mudança. E a partir do momento que a igreja, que um crente salvo em Cristo, proclamou o santo evangelho, este evangelho que é poder de Deus para desfazer as obras de Satanás, este evangelho que é capaz de trazer o intelecto, o entendimento humano cativo, rendido, subjugado aos pés do Senhor Jesus. A partir do momento que este evangelho alcançou a vida desta pessoa, o Espírito Santo pela palavra gerou fé no coração, e para a glória de Deus, esta pessoa recebeu Jesus como Salvador pessoal. E hoje, meus irmãos, quem teve esta experiência de receber Jesus Cristo como seu Salvador, com certeza não troca Jesus por coisa nenhuma que esse mundo ofereça. Glória a Deus. E seguindo o desenrolar da história bíblica, nós vemos, quando depois do período da lei, Deus demonstra o seu amor para com a nação de Israel, dando a eles o privilégio de existirem como um povo soberano, um povo livre, uma nação cujas leis foram reveladas pelo próprio Deus. E eles agora, debaixo desse privilégio, eles floresceram. Aquela nação se solidificou,
ela fincou raízes. E por mais que foi perseguida ao longo da história diversas vezes, depois com calma, dê uma pesquisada no Google e veja quantas vezes Israel foi atacado, Jerusalém foi destruída e reconstruída. Durante todo o período da história antiga, houve ataque diversas vezes. Da história medieval, isso também aconteceu várias vezes. Ficou durante um período de quase 8 séculos sob dominação muçulmana. Depois foi reconquistada pelos cruzados. E com tudo isso, aquele povinho, estou falando agora no sentido geográfico, porque é do tamanho do estado de Sergipe, o país de Israel. Eles tinham tudo para ser varrido da face da terra, como vários outros povos ao longo da história foram. Onde é que estão os sumérios hoje? Onde estão os sumérios? Aqui mesmo, na nossa América, né? Houve extermínio, conquista, enfim. E isso aconteceu com vários povos diferentes ao longo dos séculos. E Israel, que tinha tudo para desaparecer, que é um dos países mais perseguido e odiado pelo mundo todo, isso é um fato. E vocês veem agora o que está acontecendo no mundo com essa guerra, quando as pessoas estão batendo continência para o terrorismo, em detrimento de um povo que foi atacado de forma bárbara e cruel e está se defendendo. E eu quero dizer, meus irmãos, com tudo isso, Deus, no controle da história, preservou a nação de Israel, para que por sua graça, por seu amor e misericórdia, eles continuassem existindo, porque no curso da história, Deus ainda tinha coisas mais à frente a realizar. Veio o período babilônico, veio a conquista pelos assírios, veio a conquista pelos persas, veio a conquista pelos gregos, veio a conquista pelos romanos. E quando o mundo estava preparado para a manifestação de Cristo, porque a língua universal grega favoreceu a divulgação e o crescimento do evangelho, a Pax Romana, a paz romana estabelecida militarmente, as estradas que literalmente ligavam Roma ao mundo inteiro, e criou um jargão que ainda hoje os mais velhos falam, dizendo que todo caminho leva a Roma, porque de fato, se você olhasse o mapa mundo antigamente de Roma, haviam estradas que ligavam para a África, para a Ásia, para a Europa, ligavam o mundo todo. Quando o cenário mundial estava preparado, Deus revelou o ápice, o ponto mais elevado da sua demonstração de amor, e cumpriu-se o que disse o escritor aos Hebreus, que antigamente Deus falava através dos patriarcas e dos profetas, mas nos últimos dias Deus falou à humanidade por intermédio do seu santo Filho Jesus Cristo. E Jesus, ele veio ao mundo no desenrolar da história, no momento exato onde tudo era favorável para que a obra da salvação que ele veio realizar se difundisse, ela pudesse se espalhar pelo mundo inteiro. E é por isso, meus irmãos, que naquele período histórico exato, que Deus já vinha na sua presciência governando, aprove a ele que o mistério, como disse Paulo na carta aos Efésios, no capítulo de número 3, os versículos 4 a 6, depois o versículo 9, Paulo diz: o mistério que por todas as eras esteve escondido, aprove a Deus nos revelar nestes últimos dias, através de Jesus Cristo. Glória a Deus.
E eu quero que você, por gentileza, preste atenção no que eu vou dizer. Meus irmãos, diante desse bombardeio que a fé cristã tem sofrido nessas últimas 3 décadas de forma mais intensa, começou. E agora, nos últimos 15 anos, isso cresceu de forma intensa. E uma série de fatores contribuíram para esse crescimento dessa aversão ao cristianismo pelo mundo. A globalização, a união global da capacidade de transmitir informações, tudo isso favoreceu para que, começando dentro das universidades, quando se apoderaram dos espaços de produção de conhecimento, formando milhares ou centenas de milhares ou milhões de profissionais no mundo inteiro com uma mentalidade progressista que é contrária aos valores do Evangelho. E isso favoreceu, meus irmãos, ou permitiu que acontecesse o que nós estamos vendo hoje. Está difícil você falar dos valores bíblicos, pregar a palavra. Pastores sendo processados por simplesmente dizer o que a Bíblia diz que é pecado e que desde da velha aliança já se dizia que era pecado. E hoje nós estamos sendo tratados como criminosos. E a gente precisa ter muito cuidado, porque antes o patrulhamento era para o que era dito fora da igreja, mas hoje já tem pastores sendo processados pelo que dizem dentro da igreja. Recentemente tivemos um caso de um missionário norte-americano, e lá o conceito de liberdade de expressão é muito diferente do que nós temos no nosso país. E ele veio para o Brasil e ele fez uma pregação enfática contra a homossexualidade. E isso está rendendo processo. O pastor que recebeu ele e deu o púlpito para o missionário pregar está respondendo na justiça. Processo por causa disso. Porque foi pregado algo que nós sempre pregamos. Ou será que é novidade que a Bíblia diz que essa prática se constitui numa ofensa a Deus? Como muitas outras, a mentira, o engano, a corrupção, a inveja, a falsidade e tantas outras coisas. Com isso eu quero dizer aos irmãos, olhe para mim que o que eu vou dizer agora é forte. Preste atenção. Muitos crentes que não conhecem a história do cristianismo, que não conhecem do ponto de vista histórico como se perseguiu o cristianismo e como em todas esses períodos históricos o cristianismo prevaleceu e floresceu. E eu estava lendo uma pesquisa que saiu essa semana, que a previsão é que os evangélicos, nos próximos anos, pentecostais cheguem a 1 bilhão de pessoas no mundo. Adianta de quê, meus irmãos, oprimir a igreja? Adianta de quê perseguir esse povo? Quanto mais eles se levantam, mais Jesus salva, Jesus cura, Jesus transforma, Jesus abençoa vidas. Quanto mais se levantam, mais o amor de Deus jorra. A fonte é inesgotável, a fonte nunca seca. Quanto mais se levanta, a misericórdia de Deus continua em evidência. E para a glória de Deus nós vemos isso são dados estatísticos. Não tem como se contradizer o que se é comprovado estatisticamente. E veja que coisa linda. O amor de Deus estava agora em plena ascensão. O Senhor Jesus desenvolvendo o seu ministério. Mas nem tudo estava ainda totalmente concretizado. Ele termina a sua obra. Precisa retornar ao Pai, ascender aos céus.
40 dias com os discípulos, após a ressurreição, ele conclui sua missão e retorna para o Pai. E nós vemos que a igreja, 10 dias depois, quando os crentes foram cheios do Espírito Santo, lá em Jerusalém, no dia de Pentecoste, nos primeiros dias que se deram depois da experiência do Pentecoste, a igreja primitiva ainda não tinha uma compreensão clara de como o amor de Deus deveria ser proclamado. E nós vemos que Deus utilizou uma experiência na casa de um estrangeiro, um homem romano, um militar do exército romano, o tipo de pessoa que era mais odiado pelos judeus, que eram ultranacionalistas, que viam a dominação romana como uma vergonha para a sua nação e queriam que a sua pátria voltasse até os dias de glória da era de Davi. E Deus escolhe justamente um representante militar romano, Cornélio, para por meio dele operar na igreja primitiva, fazendo com que um paradigma, um modelo de cristianismo equivocado que eles ainda mantinham, caísse por terra, fosse derrubado, porque o amor de Deus não veio só para um povo, o amor de Deus não veio só para a nação de Israel. Deus queria que o seu amor alcançasse o mundo inteiro, e para que aquela barreira caísse, Deus visita Cornélio, envia um anjo e diz: manda os teus servos irem até a cidade de Jope, lá numa rua chamada direita, ainda deu endereço, na casa de Simão, porque lá tem um homem de Deus que vai entregar uma mensagem para você. E no mesmo tempo, enquanto o anjo falava com ele lá, Deus dava uma visão a Pedro, e naquele momento Deus mostra a Pedro que não havia separação entre judeus e estrangeiros, entre quem nasceu em Israel e quem nasceu em outras partes do mundo. E quando Cornélio encontra Pedro e Pedro anuncia a salvação para ele, a Bíblia diz que ele recebeu o Espírito Santo. Ele e toda a sua casa começaram a falar em outras línguas e foram cheios do Espírito Santo, assim como os apóstolos, eles também foram cheios no dia de Pentecoste. E vocês pensam que essa experiência apaziguou os ânimos? Não, senhor. Mandaram chamar Pedro em Jerusalém. Disse: Pedro, vem de Jope para Jerusalém, nós queremos explicação. Você vai ter que agora dar satisfação de porque você está orando, ministrando o batismo no Espírito Santo, o batismo nas águas, para um gentio, para um romano. E no capítulo 11 de Atos, a Bíblia diz que Pedro comparece na presença dos judeus, e ele começa agora a fazer uma defesa do seu apostolado, do seu ministério, relatando rigorosamente a experiência que ele viveu. E quando ele contou como a graça de Deus, ela se manifestou para Cornélio e a sua família, que inclusive eles foram cheios do Espírito Santo, como a igreja de Jerusalém foi no dia de Pentecoste, a Bíblia diz que naquele momento a barreira da separação caiu, e eles disseram assim: agora em verdade nós entendemos que a salvação é para todos. Glória a Deus. E Paulo, diante desta compreensão, ele escreve a carta a Efésios. E na carta aos Efésios, no capítulo 3 que nós lemos, ele apresenta o mistério que estava escondido por todos os séculos e que agora em Cristo foi revelado. E eu quero que você, por bondade, abra sua Bíblia no capítulo 2 da carta aos Efésios. Os versículos de número 4 ao versículo de número 16 está escrito: porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos
povos, de dois povos. Efésios capítulo 2, versículo 14. O qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne, ele desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um povo, um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz, versículo 16 e último, reconciliar ambos com Deus em um só corpo, matando com ela as inimizades. Glória a Deus. Então Paulo estava ali proclamando o evangelho e dizendo: esse mistério, os judeus ainda não tinham entendido, essa revelação ainda não tinha sido dada. Eles já sabiam, desde a chamada de Abraão, que a bênção de Deus alcançaria os gentios, alcançaria todos os povos. Mas o que foi revelado em Cristo, e Deus mostrou isso a Paulo, e os judeus não sabiam, é que não só Deus queria alcançar todos os povos em Cristo, mas Deus queria fazer daqueles que não nasceram em Israel um só corpo com os israelitas em Jesus. De modo que já não existe um povo de Deus eleito, Israel, e um outro povo por promessa. Não, Senhor. Os dois em Cristo se tornaram um só povo. Todos estão debaixo da promessa de Abraão. A igreja, ela uniu esses dois povos, os gentios e os judeus, e para a glória de Deus, hoje nós temos acesso livre à presença de Deus, sabendo que o Pai que nos ama, Ele está no controle da nossa vida e da sua igreja, para a glória do seu nome. E Paulo, meus irmãos, no capítulo 3, nós lemos o versículo 19. Ele demonstra o seu anelo para que todos conhecessem o amor de Deus. E ele diz, versículo 14: por esta causa, capítulo 3, versículo 14, eu me coloco de joelhos perante o Pai, para que segundo as riquezas da sua glória, Ele conceda a vocês. Ele, como pastor, costumava interceder pela igreja, e a oração dele era essa: eu estou orando por vocês, meus irmãos em Éfeso, para que segundo as riquezas da glória de Deus, Ele conceda a vocês, que vocês sejam corroborados, que vocês sejam fortalecidos pelo poder do seu Espírito no homem interior. E eu quero que você, em nome de Jesus, absorva esta revelação de Deus através da sua palavra. É desejo de Deus, crente, que você, segundo as riquezas da glória de Deus, seja fortalecido por Deus através do Espírito Santo no seu homem interior. E eu quero dizer a vocês, está vendo um culto como este, nesta simplicidade, e é uma das coisas que eu tenho orado e meditado muito sobre isso, meu pastor, sobre a necessidade que nós temos de pregar a palavra. Tem muito emocionalismo, meus irmãos. E entenda, por favor, eu não estou criticando as manifestações do Espírito Santo. Pelo amor de Deus, não pense que eu estou falando isso. Não estou criticando. Eu estou dizendo o seguinte: nós precisamos viver um cristianismo que ele se traduza em comportamento, em obras. É muita gente, meus irmãos, cantando: eis-me aqui, e chora e
alegra e se emociona. E estou disponível para te servir. Terminou o culto, não evangeliza, não intercede, não vem para os trabalhos de oração, não visita um novo crente, não ora pelo ministério da igreja, não dizima, não contribui, porque ainda não entendeu que a igreja, para crescer, para expandir, ela precisa de recurso financeiro. Nós estamos na terra, e tudo na terra é feito com dinheiro, e sem dinheiro você não abre uma igreja, não abre uma congregação, não expande o evangelho, não envia missionário, não tem como. E a pessoa, eis-me aqui, e isso não se traduz no que Paulo disse. Paulo disse assim: a minha oração é para que você seja fortalecido com o poder de Deus. Onde? No seu emocional? Não. No seu homem interior. E que homem interior é esse? Na revelação bíblica, meus irmãos, o homem interior é o homem completo. Ele está falando da nossa natureza espiritual. Ele está falando do espírito e da alma que Deus lhe deu quando lhe criou para a glória dele. O verdadeiro homem não é esse exterior que envelhece, que se corrompe com a idade, se fragilizando, adoecendo e apodrecendo na sepultura. Não, o verdadeiro homem é o homem interior, é a nossa espiritualidade que está consagrada a Deus e que por toda a eternidade com Cristo, quando rendida a Ele, vai ter o privilégio de desfrutar de um céu de glória. Então, em nome de Jesus, se apegue à palavra de Deus. A fé transcende o apelo emocional. A verdadeira fé, meus irmãos, ela, para ser manifesta, não é necessário que tenha uma faixa musical numa frequência, um cantor com uma determinada melodia. Isso tudo é bom, é maravilhoso. Mas o que a gente vê é que, graças a Deus, eu fui discípulo desse homem 15 anos. Posso dizer, é o meu Gamaliel. E na ausência do Senhor, eu falo mais do Senhor do que na sua presença. Sempre usando ele como testemunho para os obreiros das igrejas onde eu tenho passado. E eu digo para os irmãos, eu glorifico a Deus que a minha forma de obreiro, a minha experiência de aprender o que é ser obreiro, meus irmãos, não é com um culto que tem 1h e 45 minutos de louvor e 15 minutos de Bíblia, não. É Bíblia, Bíblia, Bíblia e mais Bíblia. E quando o crente acha que já comeu muita Bíblia, ainda vem outro prato cheio de Bíblia para servir a ele. Tem mensagem, tem palavra de Deus, tem pregação. E eu glorifico a Deus por ter aprendido a ser obreiro nessa forma. E eu sei que essa igreja é uma igreja sarada. A igreja Sete Rio Largo é uma igreja, meus irmãos, que é acostumada a comer Bíblia. Não é qualquer mensagem que é pregada aqui que a igreja recebe, porque os irmãos têm maturidade espiritual. Isso é algo louvável. Eu glorifico a Deus por isso. E eu quero concluir nesses 5 minutos que me restam com o que Paulo disse, versículo de número 18. Olhe como é que o cristão se desenvolve. Primeiro, versículo 16. Você é fortalecido pelo Espírito Santo no seu homem interior. Depois que você já está fortalecido pelo Espírito Santo, aí vem agora o versículo 17, é o próximo estágio do desenvolvimento cristão. Cristo, através da fé, habitará no seu coração. E ele vai enraizar, ele vai solidificar, ele vai concretar você em amor. É exatamente isso que o texto está dizendo. Significa dizer, meus irmãos, que quem está debaixo do amor de Deus, ele tem firmeza espiritual. Ele não se abala por qualquer sopro do inferno. Ele não tem a sua fé reduzida por conta do sofrimento, das perseguições ou das dificuldades que
meus irmãos, Jesus é o centro da vida dele. A vida dele se traduz e se reduz a Cristo, se resume nele. E tudo que você planeja, quando você pensa no futuro dos seus filhos, é colocando Jesus na história dos seus filhos, da sua descendência familiar. Quando você pensa no crescimento da sua vida profissional, é pensando no seu bem-estar, no bem-estar da sua família e naquilo que com os recursos que Deus lhe der, você vai poder ser útil no reino de Deus e para a glória dele. O crente que está, meus irmãos, firmado em amor, ele está preparado para enfrentar, como Jó, as tribulações que Deus permitir que ele enfrente. E ele vai permanecer dando glória a Deus, mesmo nas situações mais extremas. Então, em nome de Jesus, versículo 19, de número 18, ele diz: quando você está fundado no amor, o amor de Cristo, você vai compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade deste amor. Você vai conhecer este amor que excede, que ultrapassa, que não se limita à razão humana, para que a plenitude, o melhor de Deus esteja na sua vida. E tem muita gente que canta, né? O melhor de Deus ainda está por vir e tal. E se emociona. Mas, segundo a revelação da palavra, todo aquele que já vive no amor de Jesus, o melhor de Deus já está acontecendo na vida dele. E eu quero que você saiba disso. Seja como foram os nossos irmãos que foram mencionados na carta aos Hebreus, no capítulo de número 11, que a Bíblia, quando fala da história da vida deles, a Bíblia diz: fugiram pelos montes, foram perseguidos, se esconderam em cavernas, muitos foram mortos ao fio da espada, houve quem foi até mesmo cerrado ao meio. Mas a Bíblia diz: e nenhum deles deixou de crer na promessa que Deus havia feito para com a vida deles. Então, em nome de Jesus, receba a graça de Deus nessa noite. Receba o poder do Espírito Santo. Tenha uma experiência pessoal e profunda com Ele. Porque o Deus desta igreja, o Deus vivo, aquele que nos fez uma promessa dizendo: aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, Ele disse: eu estarei presente no meio. E você pode sentir Ele no meio nesta noite. Dá para você sentir Jesus na sua vida. Dá para você experimentar o poder dele hoje. Aleluia. Rei da sui riba sumi remi canda sui terra. Por bondade, meus irmãos, fique de pé. E você que já experimentou este amor de Deus, eu quero que você adore a Deus com o melhor que você puder, da melhor maneira, de forma espontânea.